É um prazer estar participando aqui com vocês dessas reuniões. E antes de mais nada, queria registrar a minha saudade, né, de ver todos vocês. Tanto tempo longe de nos encontrarmos num centro, né? Mas graças à internet a gente consegue estar junto, né? Mesmo não estando próximo. E, bom, vamos lá então, né? A lição da noite é a lição 15 do livro Jesus no Lar, do autor Neio Lúcio, e se chama O Ministro Sábio. Neio Lúcio vai narrar então que Mateus estava fazendo uma preleção sobre os deveres dos administradores em geral, dos governantes, e as dificuldades dos servos seguirem as suas obrigações. E Neio Lúcio conta que essa conversação seguia noite adentro, até o momento em que todos se voltaram a Jesus, esperando que Jesus desse algum ensinamento para a noite também. E Jesus começa a narrar então uma história, e Neio Lúcio aqui bem retrata o estilo de parábolas de Jesus, né? Uma narrativa simples, simbólica, da qual nós conseguimos extrair um sentido mais profundo. E Jesus começa narrando então a respeito de um reino em que, na sua intimidade, pouco a pouco começou a surgir o que Neio Lúcio chama de o espírito de rebeldia. E esse espírito de rebeldia, que partia dos adversários do governante, acabou se espalhando em algumas famílias revoltadas, e pouco a pouco essa ideia de revolta e desespero passa para toda uma província, e por consequência o rei não conseguia mais administrar aquela província com proveito. Então o rei, preocupado com essa situação, nomeia um ministro, alguém que se encarregue de cumprir com a sua vontade. E ele começa nomeando um juiz. Esse juiz, ao assumir a posição de primeiro-ministro, o governante no lugar do rei, ele tem no íntimo a vontade de resolver essa discórdia no reino. Para resolver essa discórdia, narra Neio Lúcio que ele começou a criar uma quantidade enorme de leis e documentos escritos. Mas esses documentos, essas leis, não produziram efeito nenhum naquela massa de revoltosos. Desiludido, como narra o espírito, o governante resolve trocar o juiz por um doutrinador. E o doutrinador, ao assumir a função de ministro, ele passa a fazer discursos veementes, com brilho nas palavras, com ensinos adequados, só que o palavrório não resolve a inquietação daquela província. A situação vai se agravando e o rei resolve nomear, ao invés de um doutrinador, um sacerdote. Só que o sacerdote, ao ser alçado a uma posição de destaque, como essa de primeiro-ministro, passa a amaldiçoar tudo aquilo que seja contrário ao rei. O sacerdote, ao invés de seguir uma postura de compreensão, faz justamente a postura da incompreensão. E, nos narra Neio Lúcio, ele piora o problema. O rei, então, desencantado, resolve trocar novamente o primeiro-ministro. E, ao invés
de um sacerdote, coloca um médico. Um médico que acaba se envaidecendo da posição que ocupa, né? Neio Lúcio coloca: tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, para conquistar o favor do rei, ele passa a intitular os adversários da coroa como se fossem doentes mentais. E isso faz com que a situação seja ainda mais agravada. A revolta se torna muito pior, porque já haviam sido deixados de lado como opositores pelo sacerdote, e agora os revoltosos são tratados como simples doentes mentais. Com a situação se agravando sobremaneira, o rei resolve retirar o médico e nomear como seu ministro um célebre general. E o general, diante da situação drástica, resolve tomar medidas drásticas também. Convoca forças armadas compostas das pessoas ao redor do distrito e começa um conflito armado com o distrito, buscando subjugá-lo à base da violência, da força. Contudo, essa guerra civil passa a ceifar as vidas das pessoas, inclusive, como destaca Neio Lúcio, do próprio militar. A guerra acaba por levar o próprio militar. E então, como último recurso, o rei resolve nomear como seu primeiro-ministro um sábio. Um sábio. E o sábio, quando chega a esse posto de primeiro-ministro, ele começa uma nova série de atividades. Destaca Neio Lúcio nas falas de Jesus: o sábio não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Vejam que Neio Lúcio faz questão de destacar que a posição do sábio foi completamente diversa da de todos os que o antecederam. Ele não fez como o juiz criando leis. Ele não fez como o doutrinador pronunciando discursos. Ele não fez como o sacerdote censurando. Ele não fez como o médico chamando as pessoas de doentes mentais. E não fez como o militar criando uma cultura de vingança. Ao invés dessas providências exteriores, o sábio vai até a região. Ele pessoalmente se dirige ao distrito que está em rebeldia. E ao chegar lá, ele percebe a situação do local. Ele repara que existem inúmeras criaturas que não têm um lar, que não têm trabalho e que não têm a menor oportunidade de instrução. E então, para solucionar esses problemas do distrito, ele constrói casas, ele constrói oficinas, abre estradas e improvisa escolas. Tudo isso lutando com, destaca Neio Lúcio, valioso espírito de entendimento e fraternidade para combater aquele que era o verdadeiro inimigo na situação, né? O mal simbolizado na preguiça e na ignorância. Não passa muito tempo que esse primeiro-ministro sábio assume o cargo e toma as providências,
que as discórdias do reino vão desaparecendo, porque a ação concreta do bem tinha eliminado toda a desconfiança, toda a dureza e toda a indecisão daqueles espíritos inconformados. Nesse ponto, né, antes da gente ver o trecho final com a última lição que Jesus procura transmitir a Mateus e aos demais que estavam ouvindo, nós percebemos um recado muito importante que o Neio Lúcio coloca nessa lição, né? O Neio Lúcio, ele coloca a demonstração da sabedoria do amor. E esse parece ser o ponto central da lição. Ele coloca na figura de alguém que é considerado um sábio, a figura da pessoa que sabe sair de si, sair do próprio posicionamento pessoal, sair da própria colocação onde é posto no mundo, para ir ao encontro daqueles que precisam. Numa síntese, né, a lição é sobre a sabedoria do amor. Ele coloca, simbolicamente, uma série de outras figuras, como os administradores. Ele coloca a figura de quem quer mudar o próximo a partir de decretos, a figura do juiz. Ele coloca a figura do doutrinador, daquele que tem um belo discurso, mas na prática não reflete o discurso. Ele coloca o religioso equivocado, que faz anátema com relação àqueles que não pensam como ele. Ele coloca o médico que, para valorizar a posição temporária em que se encontra, coloca os opositores como doentes, e o general, incapaz de entender o problema mais a fundo, que opta pela violência. São todas pessoas que, como a gente extrai da narrativa, olham o problema de fora. Nenhum deles, pelo relato de Neio Lúcio, se dirige à própria província para resolver a situação. Todos são experts, especialistas em dar determinações ou fazer imposições de fora, sem saber enxergar naqueles revoltosos do distrito o que vinha em suas almas para os afligir. O sábio é aquele que soube se colocar no lugar do outro. E é muito curiosa essa aproximação que Neio Lúcio faz entre a sabedoria e o amor. Ao transpor como o papel do melhor administrador, ele coloca o administrador sábio como sendo aquele que consegue esquecer a posição de vantagem temporária que ocupa e se coloca no lugar dos administrados. Consegue entender o que lhes causa a revolta, consegue entender as suas dores. E essa visão, que é uma visão interessante da ótica do Neio Lúcio, sobre o que seria um bom administrador, na verdade é uma visão muito mais ampla, sobre como tem que se reger o nosso próprio comportamento. O sábio sai do seu mundo íntimo, né, do seu círculo pessoal e vai até as pessoas. Ele realiza o verdadeiro exercício do amor. Ao sair de si, ele constata nos seus próximos a carência, que no fundo não deixa de ser uma carência de amor, de preocupação, porque ele percebe lá
está prevalecendo a ociosidade, ou seja, a falta de um trabalho útil. Lá está prevalecendo a falta da instrução, eles estão na ignorância. Lá está prevalecendo a falta do amor. A pessoa sábia, o administrador sábio, é aquele que sabe empregar da abnegação, do amor, para sair de si e chegar ao seu semelhante. Chegar ao seu semelhante para entender como o seu semelhante é todo um mundo à parte e como ele também precisa de todo o carinho, de toda a compreensão, de todo o amor possível. A postura dele é completamente diferente das demais. De nada adianta a imposição de regras exteriores, de nada adianta a exclusão, de nada adianta taxar o outro como inimigo, de violentar a sua consciência, quando, na verdade, o que eles precisavam era da atenção do amor. Por isso, Neio Lúcio demonstra a sabedoria do amor. A sabedoria. O amor é sábio, pois ele não fica na exterioridade dos problemas. O amor penetra o âmago da questão para resolvê-la, para solucioná-la. O amor não aguarda soluções fáceis externas e que são, na verdade, soluções que não resolvem. Os problemas da humanidade em geral não serão resolvidos na base da força, na base do anátema, na base da exclusão, na base do palavreado ou na base de decretos. O problema da humanidade é um problema de transformação, de saber enxergar no outro alguém tão necessitado quanto nós mesmos somos, né? Tão necessitado quanto nós mesmos somos. Amar ao próximo é, assim, como o Neio Lúcio vai destacar, um ato de sabedoria. E aqui a gente consegue concluir, né? Assim, consegue olhar a conclusão de Jesus ao explicar para Mateus sobre a lição. Jesus diz: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Ou seja, não adianta querer apagar o incêndio da discórdia jogando a querosene do ódio. Não vai se salvar a população, não vai se salvar o próximo, não vai se atender às necessidades reais das pessoas que vivem na Terra, nós que vivemos na Terra, com a discórdia, com o ódio. Toda e qualquer ideia de resolução dos problemas, né, ou teoria da salvação, como ele chama, passa pelo benefício que tem que ser estendido àqueles que acabam caindo em maldade ou em rebelião. E Neio Lúcio, através da boca de Jesus, na história, coloca ainda: isso não será resolvido sem o justo benefício, porque todos nós somos merecedores do benefício. Nós devemos amparar a todos os que estão à nossa volta. Eles esperam isso de nós, assim como nós, quando não estamos numa situação ideal, também esperamos o concurso dos demais ao nosso redor. É a lei de fraternidade que nos une como uma grande família universal.
E Jesus encerra na lição: para que o bem possa reinar entre os homens, há de se ter uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Isso quer dizer, o bem tem que surgir como uma realidade positiva. Ele tem que surgir como algo que faça parte do mundo. O bem tem que estar presente aonde o mal está presente. Da mesma forma que nós só afastamos a escuridão e as trevas ao acendermos uma luz. Talvez essa seja, né, a imagem mais simples, mais singela, mas também mais expressiva sobre o poder transformador do amor. Quando nós imaginamos uma sala escura, onde de repente se acende uma vela, aquela pequena faísca, aquele pequeno foco de luz, ele serve para iluminar toda a sua volta. A imagem de Neo Lúcio é justamente essa pequena luz que começa a surgir, essa pequena luz do amor, quando surge perante a ignorância, a preguiça, quando surge perante as trevas do mundo, é essa realidade do amor aceso diante das trevas que vai fazer com que o bem possa, no futuro, reinar entre os homens. É por isso que Jesus já dizia, né, nos ensinando há 2000 anos também, que os seus discípulos têm que ser o sal da terra e a luz do mundo, porque é papel do cristão levar o amor, levar essa, mais do que a mensagem, porque não adianta falar, não adianta ficarmos falando sobre o amor, nós temos que levar a prática do amor. E a prática do amor é o que nós chamamos de caridade. A caridade é o amor em exercício. Como Kardec teve a oportunidade, em O Livro dos Espíritos, de indagar os espíritos. Isso está lá na parte 3ª das leis morais, na lei de justiça, amor e caridade, o capítulo 11 da parte 3ª. Questão 886. Ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Então, o que é caridade para Jesus? E os espíritos sintetizam em 3 coisas: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, o exercício ativo de fazer ao outro o que gostaria receber do outro. A benevolência, agir de acordo com o bem para todos. Indulgência para as imperfeições. Ou seja, não criticar os outros naquilo que eles erram, porque nós, imperfeitos que somos também, erramos muito e também precisamos da indulgência dos demais para nos aceitarem como somos. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros. E o curioso é que justamente fala indulgência para as imperfeições dos outros. Porque de nós mesmos nós temos que cuidar de sermos melhores. Os outros nós temos que ser indulgentes.
Nós temos que desculpar que os outros ainda não são elevados, mas nós temos obrigação de sermos melhores. E perdão das ofensas. Jamais guardar rancor, guardar mágoa ou melancolia de qualquer coisa que nos façam, porque muitas vezes é fruto de condições extremamente precárias na alma daquele que nos ofende. Isso acontece na vida, né, de relacionamento, pessoa a pessoa, como foi simbolizado na história do Neio Lúcio, em termos de administração de um reino. O reino, dividido nas suas províncias, de repente passou a ter uma dessas províncias em revolta, em rebelião. Por que essa província estava em revolta ou rebelião? Porque não tinha emprego, não tinha ocupação útil para as pessoas. Faltavam as coisas mais básicas, faltava a instrução. Esse reino revoltoso, ele acaba gerando toda uma rebelião esse distrito revoltoso acaba gerando toda uma rebelião contra o reino, mas como uma forma de chamar a atenção para que algo estava errado. O rei não quer acabar com as pessoas que estão naquele distrito. Tanto que quando um de seus ministros se vale da guerra, o próprio ministro é vitimado pela guerra, a dizer que a violência ela afeta o agressor tanto quanto afeta o agredido. O rei quer resolver o problema para encontrar a harmonia e a fraternidade no conjunto. Não deixa de ser, no coletivo, uma manifestação do perdão das ofensas. O rei consegue resolver o problema no seu reino quando alguém sábio, agindo em nome dele, sabe exercitar a fraternidade real. Alguém que sai da sua posição destacada, vai perante quem precisa e cuida das suas necessidades. É o que nós devemos fazer também dentro das nossas próprias vidas. Sair da nossa posição confortável e ir perante aqueles que estão necessitados. Exercitar o amor através da caridade. E não fazendo apenas, não que não tenha a sua importância, pelo contrário, mas não é a questão da esmola, A benevolência para com todos é algo muito mais amplo. E a caridade não é, fica evidente, não é somente a caridade material, porque a caridade vai envolver o fazer o bem para todos, o ter indulgência para as falhas alheias e sempre perdoar as ofensas. É por isso que Neio Lúcio associa o sábio com quem sabe exercitar o amor. Quem soube exercitar o amor, soube melhorar a condição das demais pessoas que estavam numa revolta e que eram credoras de toda a atenção, de todo o carinho do monarca daquele reino. Ele sabe sair de si e chegar ao próximo. Afinal, o exercício de amor é ato de sabedoria. As potestades militares simbolizadas no general, os palavrórios religiosos simbolizados no doutrinador, no religioso, os decretos externos, todas demonstrações exteriores do convencionalismo humano, se não tiverem o amor como guia, não resolverão
os problemas da rebeldia nos corações humanos. As convenções exteriores humanas, sem amor, não resolvem os problemas humanos. É por isso, inclusive, que ele destaca cada um dos ministros. O general preocupado em usar de violência, o religioso se preocupado em separar as pessoas em boas e más, o médico para agradar o rei, colocando aqueles que pensam diferente como doentes, o doutrinador falando à toa, sem demonstrar nada de concreto, e o juiz colocando normas externas de conduta. Sem amor, como esses 5 agiram, não se chega a lugar nenhum. Mateus, então, discorre disso sobre a vida pública, e Jesus discorria sobre a vida pública, e Jesus consegue não apenas dar um ensino sobre vida pública, administrador e administrados, como, nas palavras de Neio Lúcio, ele consegue transformar a lição do macro para o micro. O amor é tanto norma de conduta no plano social, pensando nas coletividades, como também é norma de conduta no nosso dia a dia. Afinal, o apelo de Jesus é sempre esse, e ele permanece vivo em nossos corações. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si próprio. Entender as necessidades do nosso próximo como nós buscamos entender as nossas próprias necessidades. E assim, fazer o bem ao próximo para atendê-lo nas suas necessidades. Somente assim nós construiremos a fraternidade real que levará o mundo a ser um mundo onde o bem impera, mas só chegaremos assim ao construirmos esse futuro nosso melhor sob as bases seguras do amor. Sem o amor, sem essa sabedoria do amor, o futuro melhor para a humanidade não é possível. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos manter nosso coração e a nossa mente elevada num plano maior, sintonizada com o Mestre Jesus, pois, como ele mesmo falou, onde houver um ou mais pessoas envolvidas, reunidas em meu nome, lá estarei. Então, que possamos nesse momento sentir a presença do Mestre Jesus em cada ambiente. Que nós estamos agora. Que Ele possa estar ao nosso lado, ouvindo as nossas preces, as nossas rogativas, o nosso desejo. E Ele, como mestre querido, como irmão maior, irá direcionar ao Pai todos os nossos pedidos. Então agora, todos nós, envolvidos por esse amor, juntos, vamos elevar nosso pensamento e direcionar o nosso melhor pensamento
aquelas pessoas que estão nos hospitais, passando por necessidades físicas, seja elas qual forem, que elas possam receber o nosso alento, o alento do Mestre Jesus, para ter a força e a fé necessária para prosseguirem com resignação e tolerância. Abençoa também os trabalhadores de lá, Senhor, que eles possam fazer o melhor, com bastante amor, com bastante carinho, vendo na frente deles irmãos necessitados, amigos. Direcionemos agora nossos pensamentos, aquelas pessoas que estão nos asilos, nas casas de repouso, nos orfanatos, que lá se sentem sozinhas, que elas possam sentir nesse momento o nosso amor, a fortalecer e ver que em momento nenhum estamos sozinhos. Podemos estar ausentes, mas a presença do Pai, o amor do Cristo, está sempre conosco. Senhor, reanima, Senhor, o espírito desses nossos irmãos, para que vibrem neles a melhor luz, Senhor, fortalecendo a sua vontade de prosseguir e de buscar o melhor. Mestre querido, que possa as nossas vibrações chegar aos nossos irmãos que por uma dificuldade ou outra, hoje se encontram detidos, Senhor, nas prisões. Nós estamos aqui para julgar, Senhor, pois sabemos que em um momento ou outro, todos erramos. Mas sabemos também que a Tua misericórdia cobre a todos, Senhor. Que esse momento, Senhor, que essa luz faça vibrar no âmago de cada um. E cada um busque, Senhor, o melhor. Veja um novo direcionamento para suas vidas, buscando na paz do Mestre o melhor caminho. Senhor, te agradecemos pela vida, meu Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. E assim, Senhor, gostaríamos que a Tua luz nos envolvesse nesse momento. Envolva também os nossos irmãos que não estão presentes conosco, que estão em seus lares, nas ruas, onde quer que se encontre um irmão nosso. Que essa luz, que esse pensamento nosso chegue até eles. E juntos possamos fazer vibrar o amor maior que cada um tem, mas que juntos, coletivamente, essa luz se amplie cada vez mais. Obrigado, Senhor, meu Deus, por todo esse amor, por toda essa misericórdia para conosco. Obrigado, Mestre Jesus, pelo Teu carinho para com todos os Seus irmãos.
E obrigado também a vocês, meus amigos espirituais, nossos anjos guardiões, que nos acompanham, que nos direcionam, que possamos ter ouvidos de ouvir sempre seus conselhos e buscar o nosso melhor sempre. A todos vocês, o nosso muito obrigado e que assim seja.